Olá, tudo bem? Eu sou Rafael Rezende e esse é o Diário de um Libertário. Hoje eu quero te convidar para que você se liberte da sua ansiedade. Esse tema é um tema muito relevante, justamente porque a ansiedade é uma das doenças do século. Assim como outras doenças psíquicas, como a depressão, a síndrome do pânico e outras mais, a ansiedade tem afetado aí a vida de milhões de pessoas e pode ser que ela esteja também afetando a sua vida. Talvez você não seja muito ansioso, talvez você seja pouco. Agora, eu particularmente conheço diversas pessoas que têm ataques de pânico, né, que têm crises de ansiedade muito fortes. E isso tem muito a ver com a maneira como a gente interpreta a realidade. É um modo de enxergar o mundo, né, em que a gente se vê implicado de tal maneira que a gente começa a ficar ansioso e não sabe como mais lidar com isso. Agora, é óbvio que isso também não é um problema só da interpretação dos indivíduos. Existe toda uma realidade ao nosso redor que acaba nos deixando ansiosos. A gente vive num tipo de sociedade, como eu disse em outros vídeos, que faz com que a gente se sinta endividado constantemente. Então, talvez você não esteja endividado financeiramente, mas você se sente endividado com outras questões da sociedade. Um exemplo disso são aquelas pessoas, e talvez você mesmo já tenha feito isso, né? Que vão para a academia ou para algum outro tipo de atividade física e aí depois tiram uma selfie suado e escreve embaixo assim na legenda, está pago, né? E aí a minha pergunta é, o que está pago se não a dívida que ele tem ou que ele acredita que tem com um padrão estético? Ou seja, está acima do peso, então está endividado com o padrão de beleza. Logo, ele precisa fazer uma atividade física, tirar uma selfie e mostrar para o mundo todo que ele está pagando a dívida dele com o padrão estético. Então, óbvio que, além do tipo de sociedade que a gente vive, essa que a gente vive, por exemplo, é uma que joga sobre as nossas costas muitas demandas e muitas responsabilidades que nós não temos como realizar. Além disso, tem também a própria questão da sobrevivência humana que já nos gera ansiedade. O que você tem que comer, será que você vai ter dinheiro para se alimentar amanhã? Será que você vai ter dinheiro para bancar seu aluguel? Será que você vai ter dinheiro para reproduzir sua vida? Né? Então, essa ansiedade mais básica, junto com essas ansiedades e com essas outras demandas que a sociedade impõe sobre nós, vão gerando nos indivíduos essa ansiedade de existir, de viver, que causa essa dor enorme. Então eu queria trazer para que a gente possa refletir aqui hoje mais um texto de Jesus falando com aquelas pessoas que estavam diante dele sobre a ansiedade. E o que é que Jesus falou há 2000 anos atrás que ainda tem relevância para a gente hoje no que diz respeito à ansiedade? Isso é muito interessante porque há 2000 anos atrás as pessoas também tinham ansiedade. Talvez não nesse mesmo nível que a gente tem hoje, né? Hoje as pessoas têm altos níveis de ansiedade. Mas naquele momento elas já viviam suas próprias ansiedades. Tanto pelo que eu falei, essa necessidade humana de reproduzir-se, mas também o fato de que eles estavam vivendo ali num contexto histórico e político muito difícil e muito intenso. Eles eram oprimidos pelo Império Romano. Muitos judeus ali estavam se organizando, né, e criando grupos políticos radicais para poder fazer revolução contra o Império Romano. Então era um momento de fato de muita ansiedade. Então, o que Jesus tinha a dizer para essas pessoas e o que ele tem para dizer para nós ainda hoje? Ele diz o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então ele já inicia dizendo isso, que um dos males que a humanidade tem é querer servir a dois senhores, ou seja, a Deus e as riquezas. E por que Jesus acredita que a riqueza é um Deus? Você já parou para analisar que as pessoas vão em busca de Deus para ter segurança? A maioria delas tem medo, não sei, de ir para o inferno, né, após a morte, e também os seus medos aqui na Terra, né, talvez tenha medo de algum mal lhe aconteceu, de alguma doença lhe acometer, né, os medos em geral que as pessoas cultivam. Então o que ele está dizendo é que
você precisa escolher um Deus para lidar com essas questões. Ou é o Deus existente e vivo, ou são as riquezas. É muito interessante porque quem tem riquezas em geral já tem seu próprio Deus, né? A riqueza, o dinheiro, ele responde a quase todas as demandas humanas, a quase todas as necessidades humanas. E é justamente por isso que é muito fácil a gente colocar a riqueza como uma deidade na nossa vida. Então ele já inicia dizendo, ó, vocês não podem servir a dois senhores, ou você escolhe Deus vivo, ou você escolhe as riquezas. Um dos dois vai te dar segurança. Mas como na proposta de Jesus as riquezas não fazem parte, né, ele está sugerindo que as pessoas adorem ao Deus vivo, ele continua dizendo, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, e nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Então ele está dizendo, ó, não andeis ansiosos pelas vossas necessidades básicas. Seu corpo não é mais importante do que a roupa? E você não é mais importante do que o alimento? E aí ele dá o exemplo da natureza. É uma outra coisa que eu acho fantástica nas palavras de Jesus, o fato dele sempre usar a natureza como referência. Porque como diz Paulo lá em Romanos, a natureza expressa Deus, né? Se a gente quer ver Deus, ele diz, olhe para a natureza, que você vai ver Deus expresso na sua própria criação. E aí ele diz, olhai para as aves do céu, não plantam e nem colhem, e não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Isso é muito interessante, né? Porque olhando para as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, obviamente porque não semearam. O que as aves fazem? Aquilo que elas foram criadas para fazer. Elas voam. É óbvio que elas ficam em busca de alimento também, mas elas não têm aquele trabalho que o humano tem para realizar, obviamente, até porque as naturezas são distintas, né? Mas ele usa a natureza como referência para dizer, olha, a falta de preocupação dos pássaros em relação ao que eles têm que se alimentar, em relação a como eles vão viver. Porque, de algum modo, a própria natureza já impregnou neles a certeza de que eles vão ter o que eles precisam ter. Então ele diz, por que vocês não vivem da mesma forma? Por que vocês não se impregnam dessa certeza de que aquilo que vocês precisam, vocês terão? E aí ele dá outro exemplo. Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Essa é uma outra coisa que eu acho fantástico. As nossas preocupações vão gerar alguma solução para a gente? Se eu sento para ir em busca de alguma solução, então eu vou encontrar essa solução, porque eu estou produzindo essa solução a partir da minha inteligência, a partir da minha capacidade. Agora, eu me preocupar com algo não soluciona nada, e mais, não acrescenta tempo à minha vida. Então, talvez você tenha o hábito de deitar e antes de dormir ficar ali ruminando, né, os problemas do dia, ou as questões que você vai ter que resolver no dia seguinte, principalmente. Isso é uma preocupação. Você já se ocupa previamente de uma coisa que vai acontecer amanhã. E aí a maioria tem uma dificuldade enorme para dormir, justamente porque fica usando o tempo que deveria estar dormindo para pensar no dia de amanhã. E a pergunta que Jesus faz é, essa atitude vai acrescentar uma hora sequer à sua vida? Um minuto sequer à sua vida? Não, né? Então é improdutivo. Ele diz, é improdutivo viver assim e pensar assim. Logo, a solução é pensar de outro modo. Que modo é esse? Antes disso, ele dá outros exemplos. Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Acho lindo esse trecho, principalmente porque ele diz que os lírios do campo, né, flores tão frágeis, não fazem nada e nascem lindas, tão lindas que nem Salomão, em todo o seu glamour, que foi o rei mais glamuroso que Israel já teve em toda a sua história, né, nem ele se vestiu tão lindamente como os lírios do campo.
Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas elas. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem essas preocupações e você diz acreditar em Deus, mas você acha que Deus não sabe dessas suas preocupações? Ele está ciente disso. Muito antes que você peça, ele já está ciente disso. Logo ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, a sugestão de Jesus é: viva o hoje com as circunstâncias que o hoje te apresentar. Mas viva o hoje da melhor maneira que você puder. Se entrega para o hoje. Viva intensamente o dia de hoje, mas vive em paz. Porque cada dia vai ter o seu problema a ser resolvido. E quando você coloca o foco no que precisa ser resolvido hoje, você resolve os problemas de hoje e fica em paz em relação aos problemas de amanhã. Porque os problemas de amanhã você resolverá amanhã. Então, essa foi a leitura e a reflexão que eu tinha para hoje, e acredito ser muito útil para a gente pôr em prática, porque isso não é nenhum tipo de doutrina, né? Isso é uma prática, e isso pode, como fez comigo, isso pode te libertar da sua ansiedade. Eu era extremamente ansioso, sempre fui refém da ansiedade, e hoje eu consigo ter o controle sobre a minha ansiedade de tal maneira que eu consigo viver um dia de cada vez. Ou como diz o Mano Brown, nada como dia após o outro dia, que é uma frase obviamente inspirada aqui nessas palavras de Jesus. Se essa reflexão te ajudou em alguma coisa, foi útil para você, eu peço que você se inscreva no meu canal, acione o sino aí para receber as notificações, e daqui a pouco a gente volta com outras reflexões.